Que o Santo Espírito, enviado no dia de Pentecostes, nos abençoe neste momento. Amém. Podem sentar. Será que a vida humana seria possível sem a existência da água? É óbvio que não. A água é indispensável para a existência de qualquer forma de vida no planeta Terra. Planeta que, ironicamente, é coberto por 75% de água e apenas 25% de terra. Poderia muito bem se chamar planeta Água. Porém, de toda essa água existente na Terra, apenas 2,5% são aptas ao consumo humano. Por isso mesmo, em um planeta com tanta água, ela acaba sendo um recurso bastante escasso. Nós aqui no Brasil somos muito privilegiados, com exceção de algumas regiões, como alguns locais do Nordeste, que enfrentam certa escassez hídrica. A maioria das regiões brasileiras usufrui de água em abundância. Mas nós sabemos que existem regiões, países ao redor do mundo em que a água é quase que um artigo de luxo, tamanha a escassez de água. Então a água, ela é fundamental para toda forma de vida, inclusive para a nossa vida, a vida física. O corpo humano é composto por 60% a 70% de água. A água hidrata o corpo, garantindo um funcionamento saudável e equilibrado de todo o nosso organismo. Recomenda-se que se consuma diariamente, em média, 2 litros de água. Sem a ingestão de água, o nosso corpo sobreviveria apenas por uns 4 dias. Assim como a água é essencial para a vida humana, como já foi dito, ela é indispensável para a existência de qualquer forma de vida. Plantas, animais, micro-organismos, toda forma de vida existente no planeta Terra precisa de água. Sem água, por exemplo, seria impossível produzir alimentos, os alimentos que consumimos, e sem esses alimentos morreríamos de fome. Então a água, ela sem dúvidas é o recurso, o bem mais precioso, necessário e fundamental para a existência da vida no planeta em que vivemos. E por isso nós podemos concluir que água é sinal de vida. Sem água, sem vida. Sem água não existiria qualquer forma de vida. E da mesma forma como a água é indispensável para a vida física e material, ela também é indispensável para a vida espiritual. No Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água, afinal, é essa de que Jesus está falando? Será que é aquela mesma água que mantém e preserva a vida aqui no planeta? É sobre essa água viva que Jesus oferece que nós queremos conversar no culto de hoje. E é interessante quando nós olhamos para o Evangelho de João, como ele aborda o uso da água ao longo de todo o seu Evangelho. João, ele dá um destaque muito especial ao uso da água por Jesus. A água se faz presente desde o primeiro sinal de Jesus, quando lá no capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, no casamento em Caná da Galileia. No capítulo 3, nós temos Jesus conversando com Nicodemos, e lá ele conecta a água ao Espírito ao falar do novo nascimento. Junto ao poço de Jacó, João capítulo 4, Jesus oferece para a mulher samaritana a mesma água viva que ele oferece aqui no texto de hoje, João capítulo 7. Lá no capítulo 5 ainda, junto às águas do tanque de Betseda, Jesus cura um coxo. Jesus mostra sua autoridade sobre a água ao caminhar sobre o mar da Galileia, conforme o capítulo 6 de João. E novamente, agora em João capítulo 9, junto do tanque, das águas do tanque de Siloé, Jesus cura um cego de nascença. É com água que Jesus lava os pés dos seus discípulos, o que simboliza a limpeza espiritual, essa limpeza que somente Ele pode oferecer, conforme João capítulo 13. E lá em João capítulo 19, a grande ironia. Aquele que tem autoridade sobre a água, aquele que é o doador da água viva,
sente sede. E depois, logo em seguida, sangue e água saem do corpo de Jesus quando os soldados perfuram o seu lado. Muitas menções à água conectadas com Jesus. E todas essas passagens do Evangelho de João nos mostram que as bênçãos ligadas à água vêm até nós somente através da vida e da obra de Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira fonte da água viva. No Antigo ou Novo Testamento, em diversas passagens bíblicas, a água é conectada com a vida, e não apenas vida física, material, mas, acima de tudo, vida espiritual. No Evangelho de hoje, essa água viva da qual Jesus fala é uma referência ao Espírito Santo, como João mesmo explica logo após as palavras de Jesus. E nessa mensagem nós queremos entender como que efetivamente o Espírito Santo produz essa vida espiritual em nossos corações. Jesus tinha avisado os seus discípulos de que era necessário ele voltar ao Pai para que o Espírito Santo Consolador fosse enviado. Esse Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se Jesus não voltasse ao Pai, o Espírito não seria enviado. João fala isso no capítulo 16 do seu Evangelho. E no texto de hoje, João diz que até aquele momento o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Somente no Pentecostes, 10 dias após Jesus voltar ao Pai, na sua ascensão, é que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Isso até pode dar a entender de que talvez até aquele momento Jesus ainda nem, ou melhor, o Espírito Santo ainda nem tivesse atuado. Mas não é isso que João está dizendo. O Espírito Santo, ele atua desde o início, desde a criação do mundo. Como nós lemos, inclusive, lá em Gênesis capítulo 1, na criação do mundo, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo esteve presente lá com Moisés. Nós lemos o texto de Números hoje. Moisés e os 70 anciãos que o auxiliaram para liderar o povo. O Espírito esteve lá. Esse Espírito esteve presente em todo o Antigo Testamento, falando através dos salmistas e dos profetas, inspirando as Sagradas Escrituras. Ele esteve presente no batismo e na tentação de Jesus. Antes disso, na concepção de Jesus, por ação milagrosa do Espírito Santo. Esteve presente ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo. Porém, a sua ação plena do Espírito Santo, ela se dá a partir da obra consumada de Cristo. É o Espírito Santo quem faz conhecida a obra de Cristo, criando e conservando a fé verdadeira no coração dos crentes. Mas como afinal o Espírito Santo faz isso? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é Martinho Lutero, o reformador, no Catecismo Menor, quando ele explica o terceiro artigo do Credo Apostólico, o credo que nós confessamos no culto de hoje. Na explicação do terceiro artigo, ele diz o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os crentes, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Lutero, ele sumariza muito bem toda a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem santifica a nossa vida. É Ele quem nos dá uma nova vida espiritual para com Deus. Por causa do pecado que habita em nós, seríamos incapazes de crer em Jesus Cristo por nossas próprias forças. Paulo lembra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que por natureza rejeitamos as coisas de Deus. Por nós mesmos, a nossa tendência é rejeitar as coisas de Deus porque elas nos parecem loucura. E de fato não podemos entendê-las por nós mesmos, porque somente o Espírito Santo pode nos fazer compreendê-las. É isso que Paulo diz.
E essa compreensão da qual Paulo fala não é intelecto, não é conhecimento, mas é a fé verdadeira que justamente o Espírito Santo cria em nossos corações. A nossa tendência natural é procurar salvação por méritos, por obras, é rejeitar a graça de Deus. Aquela autossuficiência pecaminosa, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Por isso, o primeiro passo na ação do Espírito Santo, no trabalho que ele faz em nós, é pela lei nos fazer enxergar que jamais seremos capazes de alcançar as exigências da vontade divina, o que torna inviável a nossa salvação por obras ou por méritos pessoais. Esse é o primeiro passo, como Jesus mesmo disse na sua oração sacerdotal. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado. E depois dele fazer isso, então ele direciona o nosso olhar para o Evangelho. Já que nós não podemos salvar a nós mesmos, alguém precisa nos salvar. É isso que ele faz. Ele nos faz olhar para Cristo, aquele que tornou possível tudo aquilo que para nós é impossível. A lei que não conseguimos cumprir, Jesus cumpriu. O castigo que merecíamos por nossa desobediência, Jesus sofreu. Assim, pela ação do Espírito Santo, nós somos despidos do nosso orgulho pecaminoso e levados a confiar unicamente em Jesus Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo não aponta para si, ele aponta para Jesus Cristo e a sua obra em nosso favor. É assim que ele dá vida espiritual a todos os crentes, fazendo com que rios de água viva fluam do coração dos crentes, regando, e esses crentes, esses cristãos passam a regar este mundo que muitas vezes mais parece um deserto espiritual. Foi essa água viva, que é o próprio Espírito Santo, que literalmente deu vida à igreja cristã. Antes do dia do Pentecostes, mesmo que multidões acompanhavam Jesus em seu ministério, mas depois que Jesus morreu, cadê as multidões? Estima-se lá no livro de Atos está escrito, que até o dia do Pentecostes, antes do dia do Pentecostes, eram apenas 120 cristãos. 120 que haviam permanecido fiéis. Mas com a descida do Espírito Santo, a igreja passou a crescer extraordinariamente. 3.000 batizados, convertidos somente naquele dia de Pentecostes. Depois tem outros relatos de mais 2.000 sendo batizados e convertidos. E assim, a igreja cristã foi crescendo, foi se espalhando por toda aquela região e alcançou praticamente todo o Império Romano em cerca de 300 anos, mesmo diante de muita e forte perseguição. E assim ela continuou crescendo, se espalhando, e hoje ela está presente em todos os continentes da Terra. Mesmo que em alguns países a fé cristã seja proibida, mas a fé cristã, o cristianismo, já é conhecido e alcançou todos os lugares do mundo. A ação do Espírito Santo nesse mundo é como uma fonte de águas que brota em meio a uma terra seca, árida e deserta, que dá vida, que dá refrigério a todos que alcança através do Evangelho de Cristo. E essa água viva alcançou também a cada um de nós. Vocês receberam essa água viva no dia em que foram batizados. Vocês se refrescam nessa água todas as vezes quando estudam, leem a Bíblia, estudam a Palavra de Deus, quando ouvem a Palavra de Deus nos cultos. Vocês saciam essa sede e fome espiritual todas as vezes em que participam da Santa Ceia. Assim como o Espírito Santo deu vida à igreja cristã, é Ele também quem continua mantendo viva e conservando a fé verdadeira no coração de vocês. Essa é a obra dele. Foi o Espírito Santo quem deu vida à IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Paróquia Evangélica Luterana Esperança, a esta congregação que já se reúne aqui há 40 anos. É assim que o Espírito Santo age e atua, fazendo fluir rios de água viva dos nossos corações e também promovendo e conservando a igreja cristã aqui em nosso meio e pelo mundo afora. E é importante também ressaltar que este fluir de água viva através de nós, os crentes, ele não dá apenas vida para a igreja cristã, mas também esse fluir de água viva
é fundamental para a manutenção e preservação da vida no planeta em que vivemos. Esse mundo que Deus criou e que Deus tanto ama. E aí agora talvez você pense, mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a vida espiritual tem a ver com a vida material deste mundo? Lá na explicação de Martinho Lutero, do terceiro artigo, que eu li antes para você, eu quero destacar um outro trechinho quando ele diz: o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Esses dons com que o Espírito Santo nos ilumina, com que Ele nos santifica em nossa vida, eles não se referem apenas à nossa vida espiritual, à nossa relação com Deus, mas eles também são para a relação com o próximo, para a relação com este mundo em que vivemos. Ou seja, a partir do momento em que nós recebemos vida espiritual com Deus, passamos também a cuidar e preservar da vida que existe nesse mundo. Como isso acontece? Quando nós amamos e servimos ao próximo. Quando nós cuidamos e ajudamos uns aos outros. Isso começa lá na família. Isso se estende para a igreja, para a vizinhança, para o ambiente de estudo, para o ambiente de trabalho, para o necessitado. Ou seja, se estende praticamente para a vida de todos aqueles que Deus coloca ao nosso redor. São águas vivas fluindo para todos aqueles que estão ao nosso lado. Mas vai além disso, vai para além do nosso próximo, porque esse cuidado ele se estende também para a boa criação de Deus. Deus criou tudo e viu que era tudo muito bom. Veio o pecado e agora Paulo aos Romanos diz: toda a criação a um só tempo geme. Mas por mais que essa criação esteja contaminada pelo pecado, ela ainda precisa do nosso cuidado e da nossa atenção. Deus quer que nós sejamos instrumentos seus no cuidado e na manutenção, na preservação de toda a criação. E como a gente faz isso? Preservando a natureza, fazendo uso consciente e responsável dos recursos naturais que estão à nossa disposição, como, por exemplo, não desperdiçar a água. Uma água que é tão abundante, mas ao mesmo tempo tão escassa. Descartar o lixo de maneira adequada para que não cause transtornos, entupa bueiros e assim por diante. Enfim, nós devemos levar uma vida sustentável. Está tão na moda essa palavra de sustentabilidade, mas a sustentabilidade não é uma agenda política, é um testemunho cristão. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos um uso consciente de todos os recursos naturais que estão à nossa disposição. Porque Deus nos colocou nesse mundo justamente para cuidar desse mundo, não para destruí-lo. Todas essas atitudes, acompanhadas do nosso testemunho cristão, certamente serão um verdadeiro fluir de águas vivas em meio ao deserto espiritual em que vivemos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, assim como diariamente vocês saciam a sede física de vocês, tomando um copo de água, saciem também sempre a sede espiritual de vocês. E vocês podem fazer isso de inúmeras formas diferentes. Lendo a Bíblia, fazendo devocionais domésticos, orando, participando dos cultos, participando da Santa Ceia. Desta forma, rios de água viva continuarão fluindo do coração de vocês. E somente assim vocês permitirão, e todos nós permitiremos, que o Espírito Santo continue nos preservando e fortalecendo na fé verdadeira, e assim também nós contribuiremos para o crescimento da igreja cristã, bem como nos tornaremos instrumentos de Deus no cuidado e na preservação da vida neste mundo em que vivemos. Que Jesus Cristo, a fonte da água viva, continue a derramar sobre nós em rica medida o seu Espírito Santo, para nos capacitar nessa nobre e bela missão. Que assim seja. Amém.